1846, os Estados Unidos passava pelo processo de expansão como nunca se havia visto. Centenas de famílias saíam de suas terras para rumar em direção aos territórios do Oregon e da Califórnia, em busca de promessa de melhores condições de vida, como ficou conhecida a Marcha para o Oeste. O grupo Donner partiu numa jornada atravessando os Estados Unidos numa caravana de carroças munidas com tudo o que tinham e muitos sonhos e esperanças. O destino, porém, não quis ser assim tão generoso quanto eles esperavam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também deixar aquele joinha. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Em meio ao frio, neve, tragédia, canibalismo, os eventos sinistros que levaram esse grupo ao limite da sobrevivência. Vovó Kias tinha 75 anos e estava de cama, mas ai de alguém que se atrevesse a partir sem ela. Não queria nem saber o que diziam sobre os perigos da longa viagem até a Califórnia naquele ano de 1846. Em vista disso, James F. Reed, seu genro, a colocou num colchão de penas no seu carro coberto e a família de pioneiros, unindo-se à família Donner, que eram seus amigos, tomou o rumo do oeste, partindo de Illinois, onde viviam. A decidida anciã não tardaria a dormir na sua sepultura nas planícies do Kansas, mas o espírito que a animava faria o grupo Donner prosseguir mesmo enfrentando a morte, a faca, a bala, sede, fome e um terrível frio. Atravessaram sem incidentes as terras dos índios Sioux, enquanto a primavera já se tornava verão. As fogueiras dos acampamentos brilhavam com a alegria de piquenique para substanciais refeições de carne de búfalo e antílope, seguidos de cantos e danças ao som vigoroso das rabecas. Para quem não sabe, uma rabeca é uma espécie de antecessor do violino. Não havia pressentimentos sombrios que dessem qualquer previsão do destino cruel que gravaria para sempre a vida daqueles emigrantes nos livros de história do oeste dos Estados Unidos. No sudoeste do Wyoming, acamparam com outras caravanas de carros à beira do arroio Little Sandy e discutiram sobre o caminho que deveriam tomar. Tinham todos de escalar a Sierra Nevada pela mesma passagem. Mas o que estava em suspenso era qual o melhor caminho para chegar até lá. Antes deles, milhares de imigrantes haviam tomado o caminho do Oregon, já muito conhecido para o noroeste. Mas aqueles homens queriam ser os primeiros colonizadores da Califórnia. Tinham sido atraídos pelas notícias de um paraíso que se estendia a oeste das Montanhas Rochosas. Os animava a declaração feita pelo presidente Polk em 1845 de que pretendia anexar o vasto território aos Estados Unidos. Nesse ponto de 1846, a Califórnia ainda era parte do México e os Estados Unidos estavam em guerra com o país pelo domínio desse território, que vieram a obter em 1848 após vencer essa guerra. Então, nesse momento, a área era defendida por 500 soldados mexicanos e povoado por um mero punhado de fazendeiros, frades mexicanos e negociantes de peles dos Estados Unidos. Um fio de emigração estava começando, seria em breve uma enxurrada de pessoas partindo para lá. Havia também um livro que acendeu a imaginação daqueles pioneiros, se chamava O Guia dos Imigrantes para o Oregon e a Califórnia, da autoria de Lansford W. Hastings. Mas Hastings era um criador de notícias falsas e oportunista, que tinha planos pessoais egoístas com essas promessas. Nenhum deles suspeitava de que o hipócrita Hastings tinha o plano de recrutar os colonos para poder construir-se como chefe
de uma colônia dos Estados Unidos na Califórnia, que ainda era terra mexicana. Sabiam apenas que Hastings já havia guiado vários grupos com êxito e que o seu caminho era mais curto, pouparia 300 quilômetros da jornada. Hastings havia deixado recado dizendo que iria esperar por eles no Fort Bridger para guiá-los, mas os veteranos da região aconselharam a não seguirem a nova rota. E quando se levantou o acampamento no dia 20 de julho, só 20 carros tomaram o caminho de Hastings, ao passo que uma caravana muito maior achou mais prudente continuar pelo caminho antigo. Assim, sob a chefia do calmo George Donner, se puseram em marcha o grupo menor e mais aventureiro. Eram 84 pessoas com seus bens, seu gado, construtores típicos do Oeste. Animados pelo mesmo sonho, marchavam juntos americanos, irlandeses, alemães, velhos e crianças, homens educados e analfabetos, famílias cujos escassos bens não davam para encher um carro e famílias com uma fila de carros e dinheiro no colchão. Alguns deles se destacavam. James Reed, impetuoso e capaz, a pequena Tamsey Donner, que tinha sido professora, era a esposa de George Donner, o vigoroso Will McCutcheon, com quase 2 metros de altura, Charles Stanton, que tinha o olhar do idealista, William Ed, infalível no tiro, o alto, barbado e sinistro alemão Lewis Kayseberg. Quando o grupo Donner chegou a Fort Bridger, souberam que Hastings já havia partido com outra caravana. Mas Jim Bridger, que era um caçador habituado à luta com os índios, assegurou a eles que o caminho de Hastings era mais curto e quase todo fácil, que encontrariam um trecho seco, talvez uns 65 quilômetros, mas que poderiam levar água e forragem para o gado. Isso era uma tremenda de uma mentira, e por esse pecado os fantasmas iriam descer das neves da serra para atormentar Jim pelo resto da sua vida. Os carros encontraram um terreno acidentado e pedregoso no rio Weber, e ali havia um bilhete de Hastings, pregado numa árvore. Esse bilhete falava das dificuldades encontradas por uma outra caravana, muito mais numerosa, no caminho adiante, no passo do Weber, que recomendava que se afastassem do passo e atravessassem as montanhas de Wasatch. Reunindo os bois em juntas duplas para as íngremes subidas, empreenderam cansadamente a marcha. Cada palmo de terra tinha que ser aberto, um acesso muito difícil. Fizeram afinal a travessia, mas haviam levado 21 dias para cobrir quase 60 quilômetros. O verão já estava no fim e os mantimentos estavam acabando. Além disso, dentro em pouco, a neve fecharia as serras. Perto do lugar onde hoje está Salt Lake City, abasteceram-se de água, de forragem e iniciaram a marcha pelo deserto. Jim Reed disse que eram apenas 65 quilômetros, na realidade eram quase 130 quilômetros. Avançavam dias e dias sobre o ofuscante mormaço, enquanto as montanhas distantes pareciam sempre se afastar cada vez mais deles. Enganavam-se com miragens. Houve um momento em que toda a caravana se viu como que refletida num gigantesco espelho. Um dos emigrantes arregalou os olhos diante de uma fila lateral de 20 imagens de si mesmo que imitavam os seus gestos. A água estava quase acabando e os homens e animais começaram a sentir as torturas da sede. A caravana se dispersou, desintegrando-se. Abandonaram alguns carros e as juntas de bois foram desfeitas para que os animais pudessem ser guiados com mais facilidade. Uma vez soltos, alguns animais desorientados estouraram a correr pelo deserto afora. Marcharam durante 5 dias quentes e durante 5 noites frias. As crianças se aconchegavam junto aos seus cachorros para ter um pouquinho de calor. Quando finalmente chegaram a uma fonte, haviam perdido 1/4 do seu gado. Já estava perigosamente atrasado o grupo Donner, enfraquecido pela perda dos carros e do gado, e se não encontrassem mais mantimento, seria impossível concluir a jornada.
Num último recurso, mandaram na frente Stanton e o enorme Will McCutcheon para atravessarem com presteza o desfiladeiro para o Forte de Sutter e o Vale de Sacramento, e assim trazerem mantimentos no lombo de um burro. Enquanto isso, os carros que sobraram iam rangendo em marcha lenta. Estavam, mais uma vez eu repito, em território indígena, e ali os sorrateiros e espertos índios Digger reduziram quase todo o restante do gado que havia. Nessa altura, seus nervos estavam muito à flor da pele. Um certo dia, quando estavam numa subida, 2 carros colidiram. Snyder, que dirigia um dos carros, bateu furiosamente nos bois de Reed. E quando ele protestou, Snyder golpeou a cabeça dele com o cabo do seu chicote. E por isso, Reed puxou uma faca de caça, revidando, e acabou assassinando Snyder. O assassino foi julgado pela justiça do grupo. Poderia alegar legítima defesa, mas Reed, a quem consideravam um burguês, não era muito estimado pelo grupo, ao passo que o Snyder era amigo e querido. Keseberg já levantava uma lança e pedia pena de morte. A sentença foi, porém, o banimento de Reed. Tomou, desarmado, o caminho do deserto. Mais tarde, sua família conseguiu fornecer a ele secretamente um cavalo, uma espingarda e comida. Felizmente para o grupo Donner, eles ainda tornariam a vê-lo. Depois desse evento, a morte passou a caminhar com frequência junto ao grupo de imigrantes. As areias prendiam as rodas e os índios atacavam à noite. Afinal, estavam em terras indígenas e, obviamente, eles defenderiam o seu território. O velho Hardcoop, belga, teve que descer do carro de Keseberg para aliviar o peso e acabou ficando pelo caminho, exausto. Ninguém chegou a perceber quando ele desapareceu. Os que tinham cavalo se negaram a voltar para procurar por ele. Chegou um momento em que cada família cuidava de si sem se importar com os outros. O deserto também tragou Wolfinger e a caravana continuou a arrastar-se atormentada pela sede e pela fome. A esperança renasceu no rio Truckee, onde Stanton, que havia ido na frente em busca de mantimentos de volta do Forte de Sutton, se encontrou com eles à frente de 2 vaqueiros índios que conduziam 7 burros carregados de mantimentos. Descansaram, recuperando as forças, mas entre eles e a terra prometida da Califórnia ainda estavam as imponentes montanhas de Sierra Nevada. Já estavam no fim de outubro e normalmente a passagem de Sierra Nevada ficava aberta até meados de novembro. Infelizmente, aqueles homens do Médio Oeste não eram montanheses e não sabiam interpretar os sinais de um inverno prematuro. E foram seguindo na direção da carrancuda serra, passaram por cabanas abandonadas às margens do lago Truckee, deixaram ali os carros, carregaram os bois com seus pertences, levaram nos braços as crianças menores e atingiram a passagem. Os burros que rompiam o caminho afundavam em profundos montões de neve. Naquela noite, a neve se precipitou formando um monte de 3 metros de altura. Os imigrantes bateram em retirada de volta para as cabanas do lago e levantaram, às pressas, outros abrigos em face da furiosa tempestade que estava chegando. Em volta deles se ergueram enormes e maciças muralhas de neve. Era inútil tentar de novo a passagem bloqueada pela neve. Os dias foram passando, tinham de qualquer modo um abrigo, roupas e lenha, mas a comida é que era escassa. As poucas cabeças de gado que restaram foram abatidas e comidas. Depois disso, não tinham mais nada para comer. E foi aí que chegou a vez de comerem os seus cachorros. A pesca não dava resultado. William Eddy, que era o atirador, tentava caçar. Certo dia ele seguiu o rastro de um urso cinzento de mais de 300 quilos. O feriu com a sua última bala e acabou por abatê-lo a pauladas. Mas a carne do urso não deu para encher por muito tempo as bocas esfomeadas.
Acabados pela fome, 10 homens e 5 mulheres resolveram partir no dia 16 de dezembro para uma desesperada tentativa de ir pela passagem. O restante do pessoal ficou nas cabanas. Eles foram guiados por Stanton e pelos vaqueiros. Se debateram por dias nessa jornada. Em um desses dias, Stanton disse a eles que continuassem e que ele os seguiria depois. Ele estava quase cego em consequência dos reflexos da neve, exausto, bem sabia que era uma despedida e que isso não ia acontecer. Da outra vez, quando já estava a salvo no Vale de Sacramento, preferiu, mesmo assim, voltar para salvar os amigos, mas naquele momento, heroicamente ia morrer sozinho na neve. Foi então que a comida acabou por completo, e aí começou o movimento mais sombrio de toda essa jornada. 2 dias depois, Pat Nolan expressou a terrível ideia que já cintilava nos olhares ferozes e desvairados de todos eles. Tinham ainda o que comer e era carne humana. Mas aí se fazia uma terrível pergunta: quem? Pensaram em tirar na sorte. Mas seriam capazes de tirar a vida de quem perdesse a sangue frio? Pensaram também que 2 homens poderiam lutar com revólveres para ver quem seria a vítima, mas não conseguiram resolver-se quanto a isso. A fome, o frio e a exaustão em breve fizeram a escolha por eles. Um a um, os homens começaram a cair sem vida. Muitos dos infelizes sobreviventes não puderam mais resistir à violenta necessidade da fome. E foi então que eles assaram e se serviram de seus companheiros aos prantos. Apenas uma coisa foi colocada em acordo: que ninguém comeria carne de uma pessoa da própria família. Um dia, um rastro de veado na neve, que parecia um dom do céu, fez William Eddy, o indomável caçador, sair perseguindo o animal, em companhia de Mary Graves. A moça, considerada a mais bonita da caravana, agora estava reduzida a uma magra e pálida megera. Avistaram finalmente o animal a apenas 80 metros de distância. Com todo o ânimo e força que lhes restavam, Ed levantou a arma pouco a pouco até o ombro e atirou. O animal deu um salto fugindo. Mary ainda gritou: "Deus do céu, você errou!" Mas ele não havia errado. O veado caiu e os dois correram até ele esfomeados, cortaram a garganta e beberam sofregamente o sangue do animal. A carne do veado não deu para nada, foi imediatamente devorada e os tormentos da fome continuaram. Os 2 vaqueiros índios haviam chegado por último, começaram a ser alvos de olhares loucos, febris e secretos. Ed, percebendo isso e se lembrando de que aqueles homens os haviam socorrido, sem pensar 2 vezes, avisou a eles sobre o que estava acontecendo e os índios então conseguiram fugir. Mas eles estavam muito fracos, a condição era péssima para eles também, e eles não conseguiram ir muito longe, porque assim como Ed, eles haviam se recusado a comer carne humana. Não muito na frente foram encontrados estendidos na neve. Estavam vivos ainda, mas se agarrando apenas a um fio de vida. William Foster atirou neles. Assim, mais uma vez, conseguiram comida. Quase um mês depois deles terem deixado as cabanas, dos homens só restavam Ed e Foster, com mais 5 mulheres que iam cambaleando pelas montanhas. Conseguiram chegar num acampamento de índios que os ajudaram a chegar a uma fazenda no vale. Pessoas ali da Califórnia se mobilizaram então para ir buscar o resto dos imigrantes. Uma expedição que partiu no dia 1º de fevereiro de 1847. Chegou, depois de ásperos esforços, ao acampamento lá nas cabanas no Lago Truckee, em busca dos que ficaram para trás. De dentro das cabanas foram aparecendo os que restaram do grupo, que estavam em estado de inanição. O grupo de salvamento passou pelos restos dos corpos que tinham sido arrastados para a neve. Fora das cabanas, tudo o que deu para ser comido foi comido. E depois disso, o que deu sustento para suas vidas foram apenas as viscosas dos couros de boi e búfalos fervidas.
Os salvadores então dividiram os seus escassos mantimentos com os sobreviventes porque eles não tinham forças nem para iniciar a jornada. E o grupo de socorro voltou para a Califórnia, levando 3 homens, 4 mulheres e 17 crianças. Mas a caminhada em direção à Califórnia ainda não foi nada fácil, e é nesse ponto que temos de volta na história James Reed, aquele cara que deu a facada no outro homem quando aconteceu o acidente entre os carros. Lembram-se que eu disse a vocês que eles ainda ficariam felizes em revê-lo? Pois então, ele, juntamente com um grupo de salvamento, os encontrou e daqueles 23 que foram resgatados nas cabanas, apenas 17 ainda estavam vivos. James Reed, que havia sido exilado pelo assassinato que cometeu, lutou sozinho na escalada das montanhas até que ele conseguiu se salvar e depois disso fez várias tentativas heróicas de voltar em socorro dessas pessoas através da neve. E ele fez isso porque, apesar de ter sido exilado, na caravana ainda iam seus familiares, incluindo seus filhos e a sua esposa. E nesse momento que ele encontrou esses 17 sobreviventes, foi na hora exata, pois eles estavam no limite. A sua filha Virginia se atirou aos tropeços nos seus braços e o levou até a sua esposa, que já estava derrubada e não conseguia mais se movimentar. Reed soube por ela que os outros 2 filhos deles tinham ficado bloqueados pela neve. Ele então pediu que os que já haviam sido socorridos continuassem o trajeto com parte da equipe de salvamento e ele, com alguns homens resistentes, voltou pelo perigoso caminho da montanha para tentar resgatar os seus 2 filhos. Ao chegar próximo das cabanas, ele viu os vários corpos estendidos na neve, retalhados, que mostravam a que preço aquelas vidas haviam se mantido. E por mais horrível que isso possa parecer, foi uma situação em que ou era o canibalismo ou era a morte. Reed meio que conseguia entender o porquê daquilo tudo. Felizmente, seus 2 filhos ainda estavam vivos e, carregando nos braços seus 2 filhos e as outras crianças, reuniu todos que tinham forças para andar e essa segunda expedição de socorro tornou seu rumo de volta pelas montanhas. Mas desgraça pouca é bobagem, né? E quase aniquilados, eles ainda descobriram que os mantimentos que haviam deixado escondidos pelo caminho tinham sido devorados por animais. Mesmo assim, persistente, Reed conseguiu fazer a travessia com seus 2 filhos e mais alguns outros que sobreviveram. Ed e Foster já haviam chegado à Califórnia em tal estado de fraqueza que de início não puderam nem pensar em voltar com outro grupo de socorro. Mas depois, quando souberam que os seus filhos ainda estavam vivos, mas que não tiveram forças para voltar com a equipe liderada por Reed, eles criaram coragem e se aventuraram a voltar às cabanas do lago com outros 2 companheiros. Mas infelizmente, eles não tiveram a mesma sorte de Reed e tristes notícias os aguardavam. O destino de seus filhos foi o mesmo de todos os outros, e só sobraram os restos. Os que ainda estavam ali acusaram o grandalhão alemão Keseberg, que confessou. Na hora, a raiva e desolação de Ed e Foster eram imensas, mas optaram por não tirar a vida de Keseberg, que já tinha se tornado uma pessoa lamentável, indefesa, débil, inválida, e eles resolveram simplesmente deixá-lo para trás enquanto levavam o restante das pessoas nesse terceiro grupo de salvamento. Tamsey Donner, a professora, também ficou para trás, mas foi por sua própria decisão. Despediu-se dos filhos mais moços, 2 filhas mais velhas já haviam partido antes em outro grupo. Ela ainda tinha força suficiente para ir com eles, mas como seu marido George Donner estava à beira da morte, mais nada, nem o pedido do marido conseguiu convencê-la de deixá-lo para trás. Os 2 filhos de Tamsey e George Donner, com mais 2 pequenos últimos sobreviventes, atravessaram a serra a salvo nos braços de 4 homens. Em meados de abril de 1847, um ano depois que o grupo Donner tinha partido de Illinois, a 4ª e última expedição de socorro partiu para as cabanas do lago, com a intenção de recolher os bens dos imigrantes, pois já não esperavam que nenhum deles estivesse com vida. Encontraram esses bens deixados para trás e, acreditem se quiserem, encontraram ainda vivo Keseberg, o
o alemão. E ele que contou a história dos terríveis últimos momentos ali nas cabanas. Diz que Thamsen havia chegado na cabana dele quase alucinado, dizendo em prantos que o marido havia morrido. Na mesma noite, segundo diz Keseberg, ela também faleceu. O grupo de salvamento não acreditou nem por um momento na palavra de Keseberg, que já havia tirado a vida de outras pessoas em seu benefício próprio. Muito provavelmente, ele conseguiu sobreviver porque tirou a vida do casal para conseguir se manter. O que reforçava essa hipótese é que eles encontraram com Keseberg as joias de Thamsen. Ele jurou inocência até o fim da vida, dizendo que quem tinha dado as joias a ele havia sido a própria professora. O grupo levou Keseberg em sua companhia. Ele era o último sobrevivente. Quando passaram por um dos lugares onde haviam acampado as expedições anteriores, Keseberg teve um ingrato encontro. Agarrou distraidamente um pedaço de pano que emergia da neve, que já estava frouxa. Ele percebeu um vestido que lhe pareceu familiar. Afastou a neve e, ao descobrir o rosto, ele deu de cara com o corpo de sua filha, Ada. Assim, terminou a mais espantosa epopeia da marcha estadunidense para o oeste. Foi um episódio de morte repentina ou torturantemente lenta, que abateu há mais de 170 anos 40 pioneiros. Foi um episódio de resistência épica que levou 47 pessoas à tal terra prometida que procuravam. Depois dessa série de desventuras vividas por eles, os sobreviventes passaram o resto de suas vidas na Califórnia, alguns atingindo idade bem avançada. O último sobrevivente do grupo Donner morreu em 1935. Hastings, o gênio mau de todos eles, que foi o que levou essas pessoas nessa jornada pelo caminho errado e tortuoso, morreu aqui no Brasil, em 1870. O alemão Keseberg, depois de um breve período de prosperidade durante a Corrida do Ouro, perdeu tudo o que tinha e arrastou-se até o fim da vida numa existência longa e miserável. Dizem que a consciência por tudo o que fez e passou o atormentou até o seu último momento de vida. O lago onde aconteceram as atribulações do grupo, na Serra, passou a ter o nome de Lago Donner e é até hoje um ponto turístico. Ainda existem resquícios das coisas que eles passaram ali. Até certo ponto se podiam ainda ver a altura que a neve atingiu pelas árvores cortadas. Eles cortavam o topo das árvores para fazer lenha. Não conseguimos achar a informação se ainda existem essas árvores por lá. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. No local foi colocada uma placa de bronze no lugar onde havia uma das cabanas. E quem passar por lá vai poder ler os 87 nomes do grupo Donner. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. E, uau, que história! Quando trabalhava nesse roteiro, não consegui trazer logo de cara. Em certo momento até engavetamos, cogitamos deixar de fora. Mas fomos absorvendo as informações e resolvemos trazer para o canal mesmo assim. Porque é uma história terrível, mas aconteceu, impactou o mundo na sua época, assim como tantas outras. Sempre acho impressionante até que ponto o homem é capaz de chegar se precisar sobreviver. Essa é a história número 24, das mais de 50 contidas no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965, onde cada história é de um autor diferente, e toda semana escolhemos uma para trazer para o canal. As histórias foram selecionadas a partir da revista Reader's Digest. Você que chegou até aqui é porque curtiu o nosso conteúdo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Deixar um comentário, assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante para você. Nos ajude também compartilhando com alguém que vá curtir o nosso trabalho e nos ajudar a atingir os 1000 inscritos e conseguir a parceria com a plataforma. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Fairfax Downey, autor de A Epopeia da Resistência, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, desejo a vocês uma excelente semana e até a próxima história.